Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Náutico praticamente se despede da disputa por uma vaga no G8 da Série C do Brasileiro com essa derrota diante do Ipiranga. Resultado que pode apontar vários culpados pelo placar e muito também pela trajetória que o Náutico percorreu ao longo desta primeira fase da terceirona. Eu acredito que esse momento negativo de hoje é um acúmulo do que a gente já vinha acompanhando do Náutico ao longo da competição. E claro, vamos tratar do assunto do jogo, vamos falar dessa partida, desse resultado ruim em casa que deixa o Náutico a 4 pontos de distância do G8, faltando 4 rodadas para o término da primeira fase. Convido a todos a se inscreverem no canal do Anderson Batista, deixar o like nesse conteúdo e, claro, deixar também o seu comentário sobre esse confronto. Um jogo que a gente já vinha falando dentro do nosso canal, que era a partida-chave para o Náutico na busca pela classificação. Tendo em vista que o Ipiranga era a equipe com jogos a menos, era a equipe com 21 pontos, com a qual o Náutico poderia igualar em número de pontos na tabela ao término desta rodada 15, mesmo sendo um jogo da terceira rodada, mas o 15º jogo do Náutico na competição. De uma partida que tecnicamente não ofereceu, o primor do futebol. Foi um Náutico que achou um gol logo no começo da partida, foi importante, o Náutico anotar o seu primeiro tento com Paulo Sérgio, depois de uma cobrança de escanteio, Paulo Sérgio livre para a finalização, a bola até desviou na defesa da equipe gaúcha e o Náutico abriu o placar aos 14 minutos da primeira etapa. No entanto, nem Ipiranga nem Náutico tiveram o amplo domínio da partida. O Náutico que apresentou, pelo menos para mim, um falso domínio do jogo, um falso controle do confronto, vendo o Ipiranga ter mais posse de bola e a equipe gaúcha tentar atacar mais, porque foram tentativas. Nitidamente o Náutico parou de atacar depois do primeiro gol marcado pelo seu artilheiro. Inclusive 15º gol de Paulo Sérgio na temporada, 9º na Série C, artilheiro do campeonato. No entanto, esses números não fazem com que o Náutico, em termos de conjunto, se estabeleça como uma equipe competitiva diante do Ipiranga. E o Ipiranga começou a gostar do jogo, ainda com muitos erros individuais. Foi uma equipe que aos poucos foi avançando, foi atacando, foi buscando oportunidades. E me preocupou bastante a cabeça de área do Clube Náutico Capibaribe. À frente da defesa com Souza, com Marco Antônio, e a liberdade com a qual o Ipiranga teve para atacar em diversos momentos. Pecou no aspecto técnico, no último passe, no último arremate, até mesmo para levar perigo à meta de David. Só foi assim depois de 15 minutos do gol marcado pelo Timbu, quando o atacante da equipe do Ipiranga finaliza e exige uma boa defesa do goleiro do Náutico. E fora isso, foi o Náutico que também apresentou problemas, finalizou pouco na primeira etapa e a equipe já vinha num rendimento bastante questionado pela torcida. Até que se espera que no intervalo do jogo o técnico Bruno Pivetti possa modificar a sua equipe. E isso não acontece. Ele mantém o time titular e o Náutico, com 1 minuto de partida, volta naquela mesma sintonia da reta final da primeira etapa e acaba tomando o gol de empate. O Náutico toma um gol do Zé Vitor, numa jogada pelo lado esquerdo da equipe gaúcha, direito de defesa do Náutico, onde, ao meu ver, Matheus Lude, que por mais seja um lateral com características ofensivas, defensivamente a gente já vinha batendo nessa tecla aqui, é um cara que apresenta deficiências. E foi assim que saiu o primeiro gol do Ipiranga. Cruzamento rasteiro, nem precisou ser uma bola pelo alto, que foi um tormento do Náutico ao longo da partida. A gente viu que, na maioria das chances do Ipiranga, em cruzamentos, o Náutico sofreu e precisou de seu goleiro para não tomar gols. E a equipe do Ipiranga, depois desse gol, se anima,
toma as rédeas do jogo e para mim o Náutico demora a mexer. Eu não sei se houve uma informação anterior, preliminar à partida, de que Felipe Ferreira, o próprio Matheus Melo não podiam atuar por muitos minutos, mas para o torcedor ficou injustificável a entrada desses dois atletas, tendo em vista que Patrick Alan, por mais que no primeiro tempo tenha tentado, ele começa o segundo tempo caindo de rendimento, assim como o próprio Marco Antônio, que para mim fez um jogo bem abaixo. E ele demora a fazer essas substituições. E só faz as mexidas quando o Náutico toma o segundo gol. O segundo gol num cruzamento, numa cobrança de falta. O Anderson Uchoa nem estava tão próximo assim à pequena área, acaba cabeceando ainda dentro da grande área. E o goleiro David cá para nós. Ele já vinha durante o jogo, não dando aquela seguridade em alguns lances, das poucas finalizações do Ipiranga. E no gol ele acaba encurtando o braço. A percepção que eu tenho do lance é que ele encurta o braço, ele ainda chega a tocar na bola, mas não com a envergadura necessária para evitar a virada da equipe gaúcha. E a partir daí, depois do segundo gol, a torcida já começa a pegar no pé dos jogadores do Náutico, em especial o zagueiro Islam, muito também pelas falhas no segundo tempo, embora tenha feito um primeiro tempo um pouco mais seguro, no segundo tempo ele já sucumbe tecnicamente em relação à tentativa de fortaleza defensiva na etapa inicial, e com isso o torcedor do Náutico já apresenta a sua chateação, e com razão. A partir daí o Ipiranga procrastina o jogo, fica travando a partida, amarrando, né, as jogadas do Náutico, em inúmeros momentos os jogadores caindo no gramado, até mesmo por saber da importância do resultado fora de casa. É um artifício que eles tinham diante de um frágil Náutico que sente a virada e que mesmo com as mexidas, depois dos dois gols tomados, injustificáveis até, não consegue reagir no jogo. Até esboçou uma certa pressão, né, por volta de uns 5, 6, até uns 8 minutos, digamos que ali naquela faixa dos 27 para 33, 34 minutos da segunda etapa, colocou o goleiro, né, Alan, para trabalhar. Até o Paulo Sérgio perdeu uma chance ali dentro da área, teve algumas oportunidades que poderiam ter dado ao Náutico, ainda sem os acréscimos, o empate. Mas o goleiro Alan trabalhou bem, depois o Náutico, sentindo os efeitos da pressão de pelo menos chegar ao empate, que já era um resultado ruim, buscar a vitória, né, já era algo impensado naquela altura do jogo. Em contrapartida, um Ipiranga mais sólido, um Ipiranga sabendo que fora de casa estava adquirindo um resultado que praticamente lhe garantiria a classificação num futuro próximo. E o Náutico tecnicamente deixou a desejar. Não concordo com as entradas de Thalicinho, por mais que o torcedor do Náutico goste do Thalicinho, mas para mim é um cara ainda em formação. E é injustificável a não escalação de Cauã Maranhão. Eu sempre falo isso. Todos os meus conteúdos aqui do canal do Anderson Batista são dessa maneira. Exaltando um cara que poderia ajudar o Náutico nessa caminhada, mas que por N vezes, mesmo com troca de treinadores, nunca é utilizado na equipe principal. Hoje eu não vejo Cauã Maranhão atrás de Thalicinho em momento algum na temporada. É um cara já testado no futebol carioca pelo Botafogo. É um cara que voltou para a base do Náutico com um outro sistema físico, né, outra mentalidade, e poderia estar ajudando a equipe. Assim como o próprio Wendel Lessa. É inconcebível você observar a lateral direita com o Matheus Ludick, sabendo que o Wendel Lessa poderia compor defensivamente o setor com mais maestria. Então, de fato, são algumas escolhas feitas pelo técnico Bruno Pivetti e já por outros treinadores que ao longo de todo esse percurso fizeram com que o Náutico não apresentasse uma estabilidade ao longo da competição. É um Náutico vulnerável, é um Náutico que oscila, é um Náutico que infelizmente não passa a confiança para o torcedor de que a classificação viria a qualquer momento. Livrou a chance do rebaixamento, está tentando agora chegar no G8, mas essa tentativa de chegada no grupo de classificação da Série C, ela passa a ser altamente comprometida depois desse resultado. Para mim, pouquíssimas chances. Muito pela tabela, embora tenha 2 jogos em casa de maneira seguida,
Acredito que o torcedor do Náutico hoje, por mais que a fase do CSA não seja boa, mas não confia que o Náutico vá até Alagoas vencer a equipe azulina. E depois voltar para casa para enfrentar o líder Botafogo da Paraíba e buscar um bom resultado, assim como no jogo contra o Ferroviário. Então é a questão de como a tabela vai chegar para o Náutico. Eu particularmente vejo como distante uma possível classificação, porque, como já ressaltava na semana passada, o jogo base era hoje. O jogo que poderia sacramentar um Náutico na briga pelo G8, fora dos riscos de uma possível queda, era hoje, contra o Ipiranga. A partida dos 6 pontos, o jogo que poderia dar outros ares ao Náutico. Começou assim, mas terminou de uma maneira negativa, pelas escolhas equivocadas de Bruno Pivetti, pelas atuações individuais de alguns atletas e até pela sobrecarga em cima de alguns jogadores que tentaram. Como, por exemplo, o próprio Paulo Sérgio. Tentou bastante, buscou bastante, veio por dentro, foi para finalizar, acaba não tendo aquele auxílio, né? Aquele jogador que possa compartilhar desse momento de chama da responsabilidade. Como o próprio Diego Matos, que também pelo lado esquerdo, nas tentativas com o Gustavo Maia, que oscila dentro do próprio jogo, poderia também, né, ter sido mais auxiliado, mais ajudado ao longo dos 90 minutos mais acréscimos. No fim, resultado ruim para a equipe alvirrubra e agora pensar nesse jogo diante do CSA como vida ou morte. Porque agora o Náutico terá 4 decisões. Dessas 4 decisões, para mim, a busca por 3 vitórias é impensada no momento, mas é o que poderá fazer o Náutico se classificar hoje com a real situação de um 11º lugar e 19 pontos na classificação. Comenta à vontade. Deixa a tua opinião em relação a essa derrota do Náutico em casa para o Ipiranga, que praticamente tira as possibilidades reais de chances de chegar a uma fase seguinte da Série C do Campeonato Brasileiro, a esse tão falado G8, que o Náutico em momento algum terminou uma rodada dentro dele. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do Anderson Batista. Até mais!